Olá! Voltei! Eu até começo, acho que esse vídeo pedindo desculpas, porque eu tenho respeitado bastante os momentos que eu preciso ficar em silêncio. E isso é um treinamento muito grande, porque eu sou uma pessoa que gosta muito de cumprir com aquilo que eu me proponho. E de alguma forma, né, postar os vídeos aqui é um compromisso que eu assumi internamente. E o meu grande exercício é manter este compromisso, porque é algo que eu gosto, é algo que eu sinto que faz sentido, mas isso não pode ser maior do que o meu momento presente. Então, essa responsabilidade, esse compromisso que eu tenho, né, que nem assim é muito livre, né? Mas isso não pode ser maior. Então, eu começo a trazendo essa reflexão das vezes que a gente se obriga a tantas coisas e que se a gente não percebe a horinha de ficar também um pouquinho quietinho, a gente pode se ferir ou ficar vazio demais porque a gente não deu aquele tempo do abastecimento, né? Então eu acho que eu tenho feito muito isso, vivenciando algumas coisas bem interessantes, né, nesta minha vida, neste início de 2019. Então por isso talvez eu vá espaçar mais, né? Mas eu tô por aqui, conectada e enfim. E nesse vídeo o que eu sinto vontade de trazer é parte de olhar para o sentimento de vazio, né? Como eu ouço muitas vezes algumas pessoas falando, mas conectar isso a um momento que eu tenho buscado me aprofundar mais na minha vida pessoal e também nos meus estudos, que é essa questão de refletir um pouco de como anda a nossa criança interior. E falo isso porque estou motivada, sim, que lá no nosso círculo de mulheres, aliás, né, as pessoas aqui do Vale do Paraíba, da região de Taubaté, nós temos um círculo de mulheres, e a temática que a gente está desenvolvendo lá é essa questão de trazer essa criança divina, de olhar um pouco o quanto que às vezes ao nosso lado, e ali um círculo de mulheres, é claro que estamos olhando muito mais para as questões da mulher que tem um potencial muito grande, mas não consegue se desenvolver criativamente, potencialmente para a vida, como se houvesse algum travamento. E isso é claro que pode também ser focado como reflexão para os homens que são adultos, que estão na vida, que estão caminhando e desenvolvendo coisas, mas que muitas vezes carregam dentro de si um sentimento de vazio, ou às vezes uma falta de sentido, ou às vezes a sensação até de um desenraizamento, como se eu não tivesse essas estruturas para me manter, né, para poder bancar ou até mesmo identificar aquilo que eu sinto naquele momento. E pensando nisso tudo, trazendo então esse momento que eu estou motivada a pensar na criança, é muito interessante porque a gente percebe que esse sentimento de vazio, essa sensação de falta de sentido para a vida, pode vir às vezes mais pronunciada quando em algum momento da vida, e principalmente na infância, a gente teve de alguma forma submetido muito às necessidades que os pais tinham. E diante dessa submissão às necessidades dos pais, pode ser que boa parte desta infância eu acabei olhando muito mais para aquilo que era esperado de mim do que aquilo que eu sentia em relação àquilo que se configurava na minha frente. E quando a gente fica muito em função, já desde menina, eu percebo que, sei lá, levantar da cama e arrumar a cama agrada a minha mãe. Então eu faço isso não porque eu sinto isso e eu vejo valor naquilo, mas porque eu sei que a minha mãe vai gostar de mim assim. Ou às vezes eu sou aquela que eu sou a irmã mais velha e se eu dou uma força, se eu até assumo algumas características de responsabilidades que vão aliviar a minha mãe em relação aos meus irmãos, eu tô ali à frente e assumo essa liderança, mas também ali pode ser que na verdade eu queria estar brincando lá com as minhas bonecas do que estar exercendo essa função já de responsabilidade como a criança mais velha da casa. Eu acho que são inúmeros exemplos que podem vir quando a gente já criança vai captando quais seriam os comportamentos que trariam este amor ou esta confirmação do meu bom. E no início a criança ela busca muito esse bom fora, né? Justamente nas pessoas que nos cuidam, nessas pessoas que são desde os professores até mesmo aqueles que tiveram a função da educação, sejam os pais ou os avós.
Então, no início, a criança busca muito essa confirmação fora. E é uma arte, né? É uma arte muito delicada a educação, porque muitas vezes os pais também, nessa santa ignorância, muitas vezes esperam algo do filho, porque estão repetindo às vezes padrões que já vêm lá de trás, que eles também se sentiram de alguma forma tendo que fazer. Não foi feito um questionamento se sempre tinha que se agir assim ou determinado jeito, né, determinados comportamentos. Então sempre há uma repetição. E quando alguém pensa em sair fora desse padrão, pode pagar um preço muito alto, que é o preço de uma rejeição, é o preço de não sentir-se verdadeiramente bom, e para a criança isso é muito grande. E a grande questão, então, quando a gente hoje na vida adulta se depara com esses vazios, com essa falta de sentido, com essa sensação de não ter então essa raiz, de me sentir desapropriado de mim, isso significa que está na hora da gente buscar a nossa verdadeira essência. E é aí que entra essa questão da gente buscar resgatar a nossa conversa interna com a nossa criança. E é muito interessante porque às vezes eu converso com algumas pessoas e elas não sabem me dizer como foi a infância. Uns têm uma amnésia, vamos chamar assim, em questões da infância. Eu não tenho lembrança nenhuma. Às vezes vejo fotos, mas eu não consigo me associar em nada. Então isso ali tem até um bloqueio. Outras pessoas não querem simplesmente mexer, ou outras até falam, não, mas foi boa, foi boa. Mas no presente apresentam esse sentimento ainda de vazio, de uma desconexão, de uma sensação de não sei o que sou, não sei o que penso, essa confusão. Então, se você volta para sua infância e diz, não, tá tudo bem, meus pais foram ótimos, e você está experimentando muitas vezes esse vazio hoje, talvez seja importante entender que tá na hora de eu dar uma parada e olhar para esta criança e rever sinceramente se essas situações que eu passei realmente tinham a ver comigo, realmente eu estava conectada com a minha verdade, ou se boa parte daquilo que eu chamei que eu fui feliz, que os meus pais foram bons, muitas vezes não foi ao preço de eu não conseguir ser sincera e revelar como eu verdadeiramente me sentia. Então, às vezes, esse vazio pode vir não necessariamente de situações traumáticas ou difíceis, mas às vezes situações que foram muito sem a intenção, mas lesaram aquela nossa essência, a nossa verdade. Então, todos nós temos uma criança divina, aquela que é responsável pela nossa vitalidade. Por aquilo que a gente verdadeiramente veio para ser e desenvolver neste mundo, nesta vida. Tem muito a ver com a nossa missão de vida. E é na criança também que está a espontaneidade, né? Que está a possibilidade das criações, da vivacidade. E quando a gente tem essa confiança na gente abalada, a gente acaba perdendo então essa espontaneidade. A gente realmente fica hábil em fazer a leitura do que é adequado e esperado para fora. E às vezes isso a gente faz na vida adulta. Não mais como criança, mas a nossa criança lá dentro. Muitas vezes, né, hoje na nossa postura de adulto, quando estamos diante de figuras que a gente sente que precisa agradar, muitas vezes a gente fica buscando sim esta confirmação externa, e a gente perde essa espontaneidade, essa naturalidade desse expressar, porque eu tenho talvez, né, eu fui tão condicionado a não me revelar, porque se eu me revelasse eu poderia correr um risco, e a gente então às vezes não quer olhar para isso. Então olhar para a nossa criança interna é a chance sim de cuidar e curar essas feridas e também de resgatar toda essa potencialidade que todos nós temos. Só que muitas vezes a gente não quer olhar, né? A gente tem medo e é fundamental. Então a gente pode fazer isso como? Num bom processo de psicoterapia, às vezes acessando uma meditação que me leve a entrar em contato com aquilo que a minha criança diz, né? Ou então simplesmente pegando uma foto minha da infância e me conectando com isso e falando, tá, o que eu sentia, o que eu digo? Ou às vezes simplesmente no final do dia perguntar, tá bom, minha criança, como é que ficamos hoje? Como é que passamos o dia de hoje? Porque essa criança, ela tá aí viva, às vezes amordaçada, às vezes trancada, mas ela tá aí.
E quando a gente não olha para ela, ela vai se manifestar justamente quando a gente está diante de situações que as nossas emoções estão sendo provocadas, né? Estão sendo, quando a gente está experimentando algum estado de vulnerabilidade. E aí a nossa criança, né, ela vai se manifestar. Então, quando a gente está diante de alguma situação e veio aquela vontade de chorar, ou veio aquele aprisionamento, aquele medo, não é uma situação do presente, porque a gente sabe da nossa capacidade, mas talvez seja aquele medo daquela criança que está ali pedindo para ser olhada. E quando isso acontecer, simplesmente respira, acolhe e diga: te vi, criança, né? E dá o suporte a ela. Escreva, por exemplo, com a mão contrária. Se você escreve com a mão direita, escreva com a mão esquerda. Deixa isso fluir. Não brigue quando você errou. Observe como era a sua criança tratada, né? E observe se às vezes aquilo que não te fez bem não é o que exatamente você faz quando você está nesses estados de vulnerabilidade. Então, resgatar essa criança é resgatar este olhar de amorosidade para esta essência que todos nós temos, mas que por conta, sim, da ferida dos nossos pais, também nos impuseram essas adequações e que muitas vezes nos amputou. Então o desafio é, quando a gente está na vida adulta, a gente pode se conhecer e resgatar a nossa identidade através dessa criança. Resgatar esta identidade saindo deste papel de submissão e de agradar os outros, aprendendo aquela máxima que muitas vezes quando a gente fica muito preso nesse papel, a gente tem muita dificuldade de dizer não. Mas então aprender a máxima de que quando eu digo não para o outro, eu não estou dizendo apenas não para o outro, porque a minha intenção não é frustrar o outro, mas é dizer sim para mim, porque eu estou descobrindo aquilo que faz sentido para mim, aquilo que é verdade e importante para mim. Portanto, sim, a gente hoje adulto, a gente pode cuidar e se tornar este pai e esta mãe que muitas vezes os nossos pais que fizeram o melhor não conseguiram fazer por nós. E isso acontece se você é pai e mãe, você deve perceber que às vezes você falha com seu filho e tá tudo certo. Por isso que quando a gente está nesse processo, existe essa possibilidade da gente ir resgatando. Porque por trás, né, de toda essa dor que muitas vezes a gente vivenciou na infância, tem um potencial de cura imenso. Então, quando a gente experimenta muito esse sentimento de vazio, um olhar possível para isso, para a gente ampliar essa reflexão vai ver se de repente você não se desconectou muito daquilo que você tem como verdade. E se isso não teve uma origem lá na sua infância. Então, acho que eu deixo aí essa reflexão da gente buscar esse autoconhecimento e examinar quando o sentimento de vazio bate à nossa porta, se não é esse chamado para a gente descobrir o nosso verdadeiro eu, o nosso verdadeiro self, né? E transpor essas barreiras, né? De que às vezes a gente congela. Só mais uma coisinha, quando a gente congela as dores, a gente também congela os afetos positivos, da alegria, a tristeza, o amor. Então às vezes a gente precisa descongelar essas dores, essas tristezas, ou essas mágoas, ou esses abusos que sofremos, para que a gente consiga também vivenciar a alegria, a vivacidade, a espontaneidade da vida. E aí o sentimento de vazio não precisa mais permanecer, porque quando ele está presente, significa que tem alguma coisa dentro de nós que está desencaixado, né? A nossa alma reclama, e aí a gente precisa buscar, né, os canais para a gente se desconectar daquilo que não me era, né, pertencente, e me conectar àquilo que faz sentido a partir de hoje na minha maturidade. Um beijo a todos, uma boa semana, tchau!